Bom dia, amigos e amigas, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que por causa do seu amor, e da sua imensa bondade, nos permitiu abrir os olhos e estarmos aqui como igreja, refletindo um pouco na sua palavra maravilhosa. E quem tiver sua Bíblia, seu aplicativo, pode agora abrir em Gálatas capítulo 5, somente um versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Queria falar um pouco com vocês sobre fidelidade. Como lemos aqui, fidelidade é um aspecto do fruto do Espírito Santo, E nós vemos que nesse mundo, e não é fácil, não é difícil concluir, tem sido um predicado cada vez mais raro nas pessoas. Porque a fidelidade envolve uma firmeza de caráter que nos torna confiáveis. É uma ligação com as pessoas e um comprometimento, não apenas com pessoas, mas com valores, com princípios, com ideias. E cada vez mais as pessoas têm a rápida disposição de abandonar, seja uma pessoa, seja uma ideia, seja um princípio, um valor, a partir de uma lógica de custo-benefício. Então, quando deixa de ser vantajoso, quando de alguma forma aquilo que trazia comprometimento da minha parte passa a não ser mais vantajoso, nós abrimos mão e partimos para outra. Vamos desbravar novos horizontes, porque aquilo ficou difícil demais, o caminho ficou estreito, me trouxe desconforto, se tornou desagradável, portanto, não merece mais o meu compromisso. Então, basicamente, essa mentalidade reinante nas pessoas. Mas nós, como cristãos, não pensamos assim. Nós somos fiéis a Deus, fiéis às pessoas e somos compromissados com os valores do reino de Deus, com o que é certo. Nós não temos compromisso com o erro, nós não fazemos temos relações diplomáticas com o pecado, ou com qualquer situação ou coisa que desagrade o coração do Pai e que nos subtraia a comunhão com Ele, consequentemente. Então, nós somos o povo chamado à fidelidade, a fidelidade com Deus. Tem uma frase de um político já falecido, muito conhecido, mas que é pelo menos atribuída a ele, que ele falava que você não pode nem ser tão próximo de alguém a ponto de não romper, e nem tão distante a ponto de não poder fazer uma aliança. O que na política faz todo sentido, porque o que vale são as conveniências, a questão de custo-benefício, e assim são construídas as relações, as alianças, e também os rompimentos, a partir das vantagens e desvantagens de um projeto de poder, de uma manutenção de um cargo, e de uma situação, de uma configuração política. Mas conosco não funciona assim, nós somos regidos por uma lógica diferente do reino de Deus, da fidelidade. E exatamente pelo fato de que nosso Deus é um Deus fiel. Ele é fiel. Então, se é do caráter dele, isso também é transmitido a nós por herança, já que o Espírito Santo habita em nós e é um aspecto do fruto do Espírito, como lemos, a fidelidade. Está escrito que o nosso Deus, ele é fiel, a ponto de a sua misericórdia se estender até os céus e a sua fidelidade até as nuvens. No Senhor não existe variação nem sombra de mudança, assim está escrito. E também tem uma passagem da primeira epístola de Paulo a Timóteo, ou a segunda, não me recordo, mas que ele fala que ainda quando nós somos infiéis, Deus é fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. O que Paulo quer dizer? Não é difícil de concluir. É da essência de Deus ser fiel. Quando ele fala que ainda quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, primeiro, ele não está trazendo um incentivo à infidelidade das pessoas, claro, mas é uma constatação de que às vezes, eu e você podemos falhar, podemos não corresponder inteiramente a um ideal bíblico da pessoa fiel, mas o nosso caminho
né, na sua regra, né, e o trilho, né, que perseguimos é o da fidelidade a Deus, porque Deus é assim, né? Ele tem um caráter, né, de fidelidade e ele não altera, né, a sua maneira de nos tratar, né, e as suas alianças, a sua aliança com o seu povo, não é contingenciada pelo momento, pelo seu humor, né? E por circunstâncias sem importância, né? O nosso Deus é um Deus que se compromete com a sua própria palavra, é um Deus que banca as suas promessas, mas evidentemente ele também espera, não é, uma resposta positiva da minha parte e da sua parte. Então Deus é fiel, né? Ainda quando nós possamos falhar, ainda que possamos resvalar, né, no campo da fidelidade, mas Deus mantém sua palavra. Mas ele é um Deus que é observador da fidelidade, né? Então por isso que isso é muito importante para mim e para você. Só para trazer um exemplo, o próprio Cristo, ele era observador da fidelidade das pessoas. Veja a passagem da viúva pobre, né? Ele estava próximo ao gasofilácio e ele observava as ofertas das pessoas, né? E essa mulher, uma passagem conhecida, ela entregou, né, algumas moedas que significavam todo o seu sustento. Então Jesus Cristo viu fidelidade naquela mulher. E eu estou trazendo aqui não uma explicação para o campo financeiro. Isso aqui é apenas uma ilustração da fidelidade que deve existir, né, e estar presente em qualquer campo, né, esfera da nossa vida. Então, nessa esfera específica das finanças, Jesus viu fidelidade naquela mulher, porque a sua fidelidade, né, e a sua oferta, ela não foi e não ficou condicionada a uma situação financeira sua de pobreza. Porque é muito fácil nós utilizarmos os argumentos que estão à disposição das circunstâncias, né, para mudarmos a rota, para reprogramarmos o nosso caminho e não seguirmos pela fidelidade, porque é difícil demais, né? Mas Jesus viu aquela mulher e aquela situação se tornou um memorial, né, para todos nós, um exemplo de uma mulher, de uma viúva pobre, de alguém sem projeção social, mas que foi elogiada por Jesus, porque Jesus foi observador da sua fidelidade. Uma mulher que não abriu mão de se entregar completamente a Deus, né? De ter bem firme no seu coração que tudo pertencia a Deus, né? E não utilizou o argumento fácil da sua dificuldade, né, para que ela fosse infiel para com Deus. Então, a fidelidade é algo que está sob, né, a observação do Senhor, né? Sempre foi assim. Agora, uma maneira de ser fiel e que muitas vezes nós não podemos não atentar, né, é aquela infidelidade que na verdade, disfarçada do nosso método próprio de fazer a vontade de Deus, né? Às vezes acreditamos que se fizermos de forma bem intencionada, né, a vontade de Deus, mas a nossa maneira, seguindo os nossos próprios métodos, vamos agradar a Deus e está tudo bem, né? E isso não é exatamente assim. Tem uma passagem também conhecida em que o rei Saul ele foi repreendido por Samuel, profeta e juiz, né, naquele momento. Então Deus havia ordenado a Saul que destruísse os amalequitas, porque era um povo que vivia, não é, em pecado, e o juízo de Deus, né, seria transmitido por meio de Saul naquele momento. E aí Saul teve uma conclusão. Ele pensou: bem, eu vou cumprir a vontade de Deus, mas do meu jeito, porque existe um jeito melhor. Vou poupar Agag, rei dos amalequitas, e também o melhor do gado, né, e do rebanho, e aí eu vou oferecer esse rebanho em homenagem, em holocausto, em sacrifício ao Senhor. Então fica todo mundo feliz, o povo festeja com o sacrifício que nós vamos fazer. Agag se torna um símbolo, né, do meu poder como rei, e vou subjugado e fazer meu desfile de vitória, mostrando: olha aí, consegui tornar cativo o rei dos amalequitas, nossos inimigos, e ainda faço um sacrifício a Deus, e ele vai ficar feliz com isso.
Mas aí chegou Samuel e o repreendeu e falou: Deus tem tanto prazer em sacrifício de holocaustos do que em que se obedeça à sua vontade. Mais importante do que sacrificar e de oferecer gordeira de carneiros é atender a Deus e obedecer. O pecado da desobediência, e aí a ripa final de Samuel sobre Saul, o pecado da desobediência é como o pecado da feitiçaria e como o culto dos ídolos do lar e a idolatria. Então veja a gravidade disso. E a desobediência, ela é uma irmã da infidelidade, né? Quando nós somos infiéis, é evidente, também estamos desobedecendo a Deus. Então aquela infidelidade de Saul foi comparada por Samuel com um pecado que era comum entre os gentios. Isso tem um significado muito grave, né, para quem está recebendo a repreensão e é um judeu. Porque uma das características, né, das quais os judeus se gloriavam perante, né, os outros povos, é porque eles eram um povo monoteísta, um povo que acreditava em apenas um só Deus e tinha uma lei que entre as proibições estaria, né, o ocultismo, a magia, né, a feitiçaria. E aí vem o profeta e fala: olha, esse seu pecado de desobediência, ele é equivalente ao pecado desses povos que vocês tanto criticam, inclusive, né, os amalequitas, que são gentios. Então veja, nós é que fazemos uma hierarquia entre pecados, uma hierarquia insensata, porque a desobediência em si, ela pode ter, né, o mesmo peso e a equivalência de um pecado que aos nossos olhos, né, seria tão grosseiro como o da feitiçaria. Então o profeta põe nesses termos, né, baixa a sua bola, rei, porque essa sua maneira de ser infiel, de querer fazer a vontade de Deus a sua própria maneira, do seu jeito, né, queimando etapas, né, fora das prescrições que eu, profeta, né, havia informado você, isso é desobediência. E essa desobediência, ela tem a reprovação de Deus como esse pecado mais cabeludo, põe aspas, né, dos povos pagãos que vocês criticam, né? Então isso é uma coisa que nos traz temor, porque Deus não tem compromisso. Isso nós aprendemos aqui, né, na nossa comunidade, e o pastor Horácio fala muito isso, e é a verdade pura, né, que Deus não tem compromisso, né, com o erro, com o pecado. Então a nossa vida precisa ser corrigida, né? E o caminho da fidelidade, ele sempre vai exigir, né, que de alguma maneira nos desagrademos, né, que a nossa vontade não vai reinar soberana, né, e não vou ter o meu próprio desejo como centralidade da minha existência. Isso é evidente. Então, para ser é preciso muitas vezes, e esse é o caminho do Evangelho, trilhar, né, aquele caminho mais íngreme, o caminho estreito, e o caminho estreito é o que conduz à vida, né? Então, às vezes, os atalhos que pegamos, né, como caminho de infidelidade, na verdade, acaba nos tornando pessoas pecadoras num nível, né, equivalente a um pecado grosseiro como o da feitiçaria e da idolatria, né? E isso é muito comum, né, a partir da nossa tábua de valores, né, como evangélicos, fazemos isso, né, essa distinção entre pecados, né, de acordo com a nossa própria conveniência. Então, se você faz uma declaração do imposto de renda e omite uma informação importante, né, que você sabia que deveria ser inserida para pagar menos imposto, né, ou utiliza um documento cujo teor é inverídico, né, e que vai trazer uma restituição maior para você, então, na cabeça, né, do religioso, às vezes é menos grave do que quando alguém vai para uma micareta, por exemplo, né? Então, a boca que engole a cerveja, né, ela é mais pecaminosa do que a boca que profere maledicências, né, contra o próximo e contra os irmãos, né? Enfim, poderíamos dar vários exemplos. Então, a infidelidade, a desobediência, para Deus, ela tem o mesmo efeito espiritual, né? E esse efeito espiritual
ele é autodestrutivo, porque é o que o pecado faz, né? O pecado, além de ser uma afronta ao próprio Deus, né, ele é um mal que precisamos e que acabamos, nós mesmos, né, acabamos carregando, né? É um autoenvenenamento, é uma autodestruição, né? Nós nos intoxicamos com o nosso próprio pecado, e isso é muito ruim, né? E o Senhor nos convida a um caminho de fidelidade. Jesus Cristo está em Apocalipse, é considerado a testemunha fiel. No início do Apocalipse fala que ele é o soberano dos reis da terra e que ele é o primogênito dentre os mortos e que também ele é fiel testemunha. Jesus é fiel testemunho porque ele disse tudo o que Deus disse que ele deveria anunciar, né? Ele falou que as palavras que eu digo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Ele também disse que quem procura a sua própria glória, né, esse não é verdadeiro. Agora, quem procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, né? E não há nessa pessoa injustiça. Então, nós somos testemunhas de Jesus. Agora, para testemunhar sobre Jesus, é preciso ser fiel. E ele fala mais: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E quando fala fiel até a morte, nós não podemos apenas restringir esse sentido à proximidade da morte, né? A iminência, a morte como uma pena por a nossa fidelidade, como algo imediato, né? Isso pode acontecer, por exemplo, em países que existe uma restrição ao cristianismo, né? Onde o fundamentalismo é muito forte e até entranhado na estrutura estatal, né? Como alguns países, né? No Oriente Médio, né? Na própria Coreia do Norte. Então é realmente difícil ser cristão. Então você realmente está na iminência de morrer quando confessa Jesus e quando manifesta a sua fé. Ser fiel até a morte. Isso também é um sentido, né? Mas nós que somos daqui, né, no país livre, onde a liberdade religiosa, de crença e de organização religiosa está garantida na Constituição, estão garantidas na Constituição, o fiel até a morte tem a ver muito mais com um compromisso de longo prazo, né? Com uma maratona que eu preciso percorrer, né? Até a morte, até o último dia da minha vida, eu preciso ser fiel, né? E aí nós ganharemos a coroa da vida. É o que Jesus fala. Então o Evangelho ele tem esse lado, né? E essa simplicidade, né? Da obediência pura e simples, e não arranjos que às vezes fazemos, né? Para tornar e adaptar, né, o Evangelho a nossa realidade, né? Então isso traz prejuízo para a nossa vida e no final das contas, quando a gente vai fazer um balanço, surge questionamentos, né, sobre nós mesmos, sobre a nossa identidade. Mas afinal de contas, eu sou ou não sou cristão, né? No final das contas, o que sobra de mim que está de acordo com a palavra de Deus, né? Isso traz crise para o coração. Então, se quisermos viver de uma maneira íntegra, precisamos viver em fidelidade a Deus. Não podemos fazer concessões, né? Aquilo que desagrada ao coração do Pai. E para concluir, uma ideia de fidelidade que eu acho que nós não devemos abandonar é fazer o simples com fidelidade. Fazer o simples com fidelidade. Porque às vezes nós entendemos que alguns acreditam, né, que para agradar a Deus, né, precisamos viver uma espécie de super espiritualidade, né? Então apenas nas grandes coisas, apenas nos grandes empreendimentos religiosos, né? Se eu for heróico em alguma coisa que eu fizer, Deus vai me aprovar, e isso é ser fiel até a morte. E às vezes essa fidelidade as fidelidades, né, estão nas coisas mais simples, né? A fidelidade ao cônjuge, e que não diz respeito apenas, né, a uma infidelidade conjugal que leva, né, ao adultério físico, né? Como Jesus Cristo nos ensinou, o adultério ele já começa com a intenção, né, com o olhar, com uma não vigilância no coração, nas atividades que temos na nossa igreja como comunidade de fé. Quantas vezes é mais fácil utilizar uma boa desculpa para nos exonerarmos de qualquer responsabilidade nas coisas concernentes ao reino de Deus? Então, o que o Senhor quer de nós é a fidelidade no que é simples, não nas coisas mirabolantes. Então, se nós formos fiéis no simples, nós seremos colocados no mundo. Está escrito, né?
aquele que é fiel no pouco será colocado no muito. A fidelidade é um valor esquecido. A fidelidade é um valor que tem sido colocado de escanteio por muitas pessoas, em todos os campos, porque os relacionamentos são descartáveis, as igrejas são descartáveis, as amizades, elas vão até o ponto em que existe um benefício, mas isso não é ser cristão, porque um fruto do Espírito, um aspecto do fruto do Espírito é a fidelidade. E se o Espírito de Deus está em nós, se isso flui em nós, com certeza isso será um ponto, né, de crescimento na sua vida, né, e na minha vida. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa levantar, e já tem levantado, uma geração de pessoas fiéis. Fiéis a Deus, fiéis ao cônjuge, à família, né, e nas coisas mais simples que fizermos. Que o nome do Senhor seja glorificado e que não possamos envergonhar o nome do Senhor, né, e nem criar contra nós mesmos nenhuma crise de identidade, de verificar, mas afinal de contas, será que eu sou cristão? Essa é uma pergunta típica, né, de pessoas que enveredaram no caminho da infidelidade, quando estamos como um pêndulo, né? Uma hora somos espirituais, uma hora somos carnais, uma hora estamos seguindo no caminho estreito do Evangelho, mas outros momentos fazemos desvios, né, para atalhos que supomos que vai nos trazer mais felicidade e realização. Mas o pecado é sempre implacável, né, e cobra a sua fatura no final. Que sejamos fiéis a Deus, que sejamos fiéis às pessoas, né, e ao conteúdo do Evangelho, em nome de Jesus.